Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banpará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Nota promissória. A gente tem aqui um título de crédito que ele contém uma promessa de pagamento, feito por uma pessoa, que é o emitente, ou seja, a pessoa então que emite a nota promissória é aquela que promete um pagamento em favor de uma outra pessoa, que é o beneficiário, de uma determinada quantia em uma data futura que está especificada na nota promissória, tá? Então, a gente pode colocar assim que a gente tem duas partes em relação a esse título de crédito. Eu tenho o emitente, que é a pessoa que emite a nota promissória e promete o pagamento a outra, e o beneficiário, que é a pessoa que recebe, então, a nota promissória. O emitente, ele também é chamado de promitente. Por que promitente, né? Lembra aqui de uma promessa de pagamento. E o beneficiário, ele é o credor desse título aqui de crédito. E aí, a nota promissória, a legislação ela estipula que ela tem que conter certos elementos que são requisitos essenciais para a validade desse título aqui. Eu tenho um exemplo aqui na esquerda de uma nota promissória e a gente vai ver aqui quais são esses elementos que têm que estar presentes, tá? Então, primeiro, de novo, requisitos essenciais para a validade da nota promissória, com algumas exceções que a gente já vai ver. Denominação, nota promissória, inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título. Eu tenho aqui a nota promissória, então, e percebam que aqui está escrito que ela é uma nota promissória, requisito essencial. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. Está aqui também, né? Vai pagar, tem a data, tem aqui a quantia que vai ser paga a quem? Que é o beneficiário, que é o credor. A época do pagamento, a data. A indicação do lugar em que se vai efetuar esse pagamento. Tá? Então a gente também tem o local aqui, ó, pagável em. O nome da pessoa, a quem ou a ordem de quem deve ser paga, tá? Então aqui a gente tem o emitente, né, que é a pessoa que está emitindo, e aqui é a pessoa que vai receber, fulano de tal. A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória ela é passada, tá? Então a gente tem aqui o local, tem a data também, data de emissão, tem o emitente, conforme a gente colocou, e a assinatura do emitente, né, do promitente, que é aquela pessoa então que vai emitir a nota promissória. São todos aqui requisitos essenciais para a validade da nota promissória. O detalhe, tá, é que existem algumas exceções aqui. Vamos lá. Se a gente não tiver a data de vencimento para esse título, porque aqui, ó, olha o que a gente está tendo aqui. Nessa nota promissória aqui, o promitente, ele está prometendo pagar R$ 3.500 na data aqui de 3 de junho do ano de 2017. Então, vamos pensar assim para ficar mais fácil, né? Para tirar essa questão temporal. Ele está prometendo pagar R$ 3.500 daqui 2 meses, por exemplo, tá? Então, a gente tem a data de vencimento. Se não conter uma data de vencimento, se a nota promissória ela vir sem essa data de vencimento, é considerado que essa nota aqui ela é pagável à vista, porque ela não tem um prazo de vencimento. Ainda, tá? Se não conter o local de pagamento, né? Aqui a gente tem, por exemplo, pagável em Campinas, São Paulo. Mas se não conter esse local aqui, considera-se que o pagamento deva ocorrer no local onde a nota foi emitida. Por acaso que ela foi emitida em Campinas também. Aí, nesse caso, se consideraria Campinas, que também vai ser considerado o domicílio do subscritor, que é aquela pessoa que emitiu o título. Se a nota não mencionar o local de emissão, aí presume-se que ela foi emitida no local indicado ao lado do nome do subscritor, tá? Então, são requisitos aqui de validade, mas a gente tem essas exceções aqui, na data de vencimento e no local de pagamento, onde a gente assume algumas coisas, tá? Uma característica da nota promissória é que ela é transferível via endosso, tá? Então, a pessoa que ela é credora, por exemplo, de uma nota promissória, ela pode daqui a pouco transferir esse direito de receber R$ 3.500 para uma outra pessoa. E daí ela não vai mais ser beneficiária, tá? Então o endosso é isso, é quando eu transfiro esse direito que eu tenho de receber R$ 3.500
para uma outra pessoa. Olha só o conceito formal. É o ato pelo qual o beneficiário ou o portador da nota promissória transfere a titularidade do título a uma outra pessoa. Para isso, o endossante, que é quem vai transferir esse direito aqui, assina no verso da nota, transferindo assim os direitos de recebimento do valor para o endossatário, que é quem recebe, tá? Então, no verso aqui da nota promissória, vai ter lá o endosso. E aí a gente tem duas formas de endosso, tá? A gente tem o endosso em branco, que não especifica o nome do endossatário, que é quem vai receber, e a gente tem o endosso em preto, tá? Que especifica o nome do beneficiário. Isso em relação ao endosso, tá? Porque na nota promissória é requisito de validade que contém aqui o nome da pessoa que recebe essa nota promissória. Eu não posso ter uma nota promissória ao portador. Agora, no endosso, é permitido o endosso em branco, tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o nome da pessoa que recebe, outra coisa é um endosso que vem depois. O endosso pode ser ao portador, aí vai ser em branco. Isso em relação aqui, então, às características da nota promissória. E mais uma também. Como ela é um título de crédito, ela pode, daqui a pouco, uma pessoa ela pode prestar a garantia do aval assinando na nota promissória. E aí, por exemplo, né, o nosso emitente aqui, o promitente, ele tem uma dívida a pagar de R$ 3.500. Daqui a pouco o irmão dele poderia assinar aqui como avalista dessa dívida. Caso ele não tenha condições de pagar, o avalista pode pagar. Então a nota promissória, como um título de crédito, ela também aceita a garantia do aval, que é uma forma de garantia pessoal. Duplicata. Aqui eu já tenho um título de crédito que configura uma ordem de pagamento. Não é, por exemplo, como a nota promissória, que é uma promessa de pagamento. Não. A duplicata ela é uma ordem de pagamento. E ela é emitida pelo vendedor ao entregar mercadorias ou então prestar serviços a um comprador. Aí pode ser o comprador pessoa física, pode ser também um comprador pessoa jurídica. Tá? Então é uma ordem de pagamento e quem emite a duplicata é o vendedor. Tá? Então, diferente de uma nota promissória, onde quem emite a nota promissória é o devedor, aqui não, aqui ele é o credor, tá? Então eu tenho duas partes aqui. Eu tenho o emitente, que é a pessoa que está vendendo algum tipo de produto ou prestando algum tipo de serviço, e eu tenho o sacado, que é o comprador, que recebeu essa prestação de serviço ou que comprou determinada mercadoria. E detalhe, vamos entender então como é que funciona essa dinâmica da emissão de uma duplicata. Aqui eu tenho um exemplo, tá? A duplicata e funciona assim. O comprador, ele pode, por exemplo, fazer um pedido de mercadorias ao vendedor, tá? E aí pode ser, como eu falei, uma empresa, né, que necessita comprar produtos de outra empresa. Aí ele vai lá, faz esse pedido então de mercadorias. Aí o vendedor ele vai receber o pedido e vai emitir uma fatura, que é um detalhamento do que foi comprado. Depois da fatura também acontece aqui a emissão da duplicata, que é esse título, vou até destacar aqui, né, que a duplicata é um título de crédito. E o vendedor, né, depois de ter emitido a duplicata, ele vai enviar as mercadorias e a duplicata ao comprador. E olha o detalhe aqui, o comprador, ele vai receber as mercadorias da duplicata e ele vai ter que aceitar a duplicata. É isso que a gente chama de aceite, tá? Ele tem que assinar lá, reconhecendo essa dívida aqui. E aí, ele vai, dessa forma, concordar com os dados, né? De que ele recebeu aquilo que ele comprou. Então, o vendedor, ele emite a duplicata, que é uma ordem de pagamento, e a partir do momento que o devedor, ele dá o seu aceite, que ele assina, tá configurado aqui essa relação de dívida que o nosso sacado tem em relação ao emitente. No vencimento, o comprador ele vai pagar a duplicata, tá? Então, a duplicata ela vai ter aqui um prazo de pagamento de 1 mês, 2 meses, depende aí do que foi acordado. Dessa forma aqui, existem alguns requisitos essenciais para a validade da duplicata, tá? Então, vamos lá. A denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem, tá? Então, duplicata, número de ordem e também a data aqui de emissão da duplicata, tá? A data certa do vencimento ou declaração de ser uma duplicata à vista, tá? Pode acontecer também. Se não tiver uma data de vencimento, ela pode ser à vista. Aqui. O nome e o domicílio do vendedor e do comprador, então a gente vai ter os dados aqui. A importância a pagar em algarismos e também por extenso, tá? Então vai ter que constar na duplicata. A praça de pagamento, que é a cidade onde vai acontecer esse pagamento. A cláusula, a ordem,
a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador como aceite cambial. Esse é o aceite, então, do comprador. Isso é importante, tá? Tá aqui a duplicata com essas informações que a gente viu, né? Tem que conter também o número da fatura que eu acabei passando. Tá aqui a fatura, o número que tem que ter, o valor em algarismo, o valor por extenso, o nome aqui do sacado, o endereço, tá? E além disso, tá? Assinatura do emitente, tem que ter aqui também a data do aceite, que é quando o devedor ele vai reconhecer essa dívida que ele tem, tá? E por fim, a assinatura do emitente que está aqui. São esses os requisitos, então, essenciais de validade aqui para a duplicata. O aceite da duplicata, ele vai ser realizado pelo comprador, no qual ele reconhece a existência da dívida e vai se comprometer a pagar o valor na data de vencimento. Isso se a gente tiver uma data de vencimento, né? Porque senão, se não tiver a data de vencimento, ela vai ser declarada como de pagamento à vista. E, bom, pensa assim, a gente viu aqui pela nossa situação lógica de que o comprador, ele fez o pedido das mercadorias. Aí o vendedor foi lá, ele emitiu a fatura, emitiu a duplicata, mandou os produtos, pensando aqui em produtos e não prestação de serviço, tá? E também mandou a duplicata ao comprador. E aí a gente viu que o comprador, ele assinou dando o aceite. Mas e se por acaso ele receber não na forma como ele comprou esses produtos, receber produtos faltando, por exemplo. É uma das situações que a gente vai ver onde ele pode recusar o aceite na duplicata, tá? Então vamos lá. Recusa do aceite por parte do devedor. Quando a gente estiver falando de mercadorias, quando elas apresentarem avaria ou quando o comprador ele não reconhecer as mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias que sejam devidamente comprovados, ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Então, nessas situações aqui, o devedor, o sacado, ele vai poder, então, recusar o aceite, tá? E quando se tratar de uma prestação de serviço, não correspondência com os serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, também devidamente comprovados, ou ainda divergência nos prazos ou nos preços ajustados, tá? Um outro detalhe também importante em relação a essa dívida é que a gente tem a possibilidade do comprador resgatar a duplicata, e quando eu falo resgatar a duplicata, significa que ele vai pagar a dívida antes mesmo de aceitá-la, tá? Então, antes de ele dar a sua assinatura de aceite, ele pode fazer o pagamento da dívida. Não tem problema, ele pode fazer isso, tá? Ou antes da data de vencimento. Ele foi lá, aceitou, a data de vencimento era para daqui 2 meses, mas antes desses 2 meses ele foi lá e resgatou a duplicata, pagou de forma antecipada. Também não tem problema, tá? Em relação ao endosso, a gente tem que saber que a duplicata, como título de crédito, ela permite o endosso, tá? E dessa forma, vai ser transferido o direito de recebimento a terceiros e vai ampliar a circulação desse crédito aqui. Além disso, também é possível prestar o aval em duplicatas, que é uma forma de garantia pessoal, tá? Bom, vamos pensar o seguinte. Daqui a pouco, né, o comprador foi lá, ele deu o aceite dele de que ele vai fazer o pagamento da dívida na data de vencimento e por alguma razão ele não faz o pagamento. Bom, aí nesse sentido, a duplicata, ela recebe o protesto, tá? O nosso vendedor, o emitente da duplicata, ele vai até um tabelionato e vai fazer o protesto dessa duplicata, que é o ato formal que comprova a inadimplência do devedor. E aí, essa pode ocorrer nas situações de não ter acontecido o aceite ou devolução ou pagamento da duplicata, tá? Então, quais são as situações aqui, então, que a gente pode ter o protesto? Falta de aceite. O comprador não aceita a duplicata sem motivos legais válidos. A gente viu que o comprador, ele pode recusar o aceite, né? Nessas situações aqui, onde a gente tem prazos diferentes, quantidades diferentes ou serviço que não foi prestado conforme foi contratado. Mas tirando essas situações aqui, ele tem que aceitar a duplicata porque ele recebeu os produtos. Se ele não der o aceite, não reconhecer essa dívida, cabe o protesto aqui, tá? Porque aqui a gente não tem motivos legais válidos.
Ou ainda, falta de devolução. O comprador não devolve a duplicata ao vendedor. Ele tem que devolver essa duplicata depois com pagamento, tá? Ou ainda, a falta de pagamento, que é quando a duplicata ela não é paga no vencimento, tá? Aqui ele tem que devolver, na verdade, com a assinatura de que ele concordou com a dívida. Em qualquer uma dessas três situações aqui, vai caber, então, o protesto que vai reconhecer a inadimplência do devedor, tá? E de acordo aqui com o princípio da cartularidade, o protesto ele deve ser feito mediante a apresentação do título original, tá, da duplicata, se o vendedor recebeu essa duplicata de volta, né? Da triplicata, que é a segunda via da duplicata, que a gente já vai falar um pouco mais sobre, ou, né, caso o nosso vendedor não tenha recebido a duplicata de volta com aceite, pela simples indicação do credor no cartório do local que está previsto no título, tá? Pela simples indicação é possível, porque um dos motivos aqui de protesto é justamente a falta de devolução, né? Como é que então o vendedor poderia chegar no cartório sem fazer o protesto se ele não tivesse a duplicata? Não teria como, né? Então, nessa situação, de acordo aqui com o princípio da cartularidade, ele pode apenas pela indicação conseguir então protestar essa duplicata aqui. Bom, e a cobrança, né, depois que a gente tem o protesto? A duplicata, ela é um título executivo extrajudicial. E se ela não for paga, ela pode ser cobrada por meio de uma ação de execução de cobrança de duplicata. Essa ação de cobrança, ela pode ser feita em caso de duplicata ou triplicata que tenha sido aceita, mesmo que não tenha sido protestada, tá? Então vamos supor o seguinte: o nosso comprador aqui, ele recebeu os produtos e mercadorias e ele não. Aliás, ele aceitou. Nessa primeira situação aqui, vamos pensar o seguinte: ele aceitou, ele assinou e ele devolveu então a duplicata ao emitente, ao vendedor. Mas aí ele não fez o pagamento na data de vencimento. A ação de cobrança, como aqui aconteceu o aceite pelo comprador, essa ação de cobrança, nesse caso aqui, não necessita do protesto que a gente acabou de ver. Já pode fazer a cobrança direto, tá? Não precisa a empresa ir até o cartório e iniciar a ação de protesto. Não, pode ir para a cobrança direto, desde que a nota ela já tenha sido, que ela já tenha sofrido o aceite, a duplicata já tenha sido aceitada. Caso a duplicata ela não tenha sido aceitada, ela inicialmente ela deve estar protestada, tá? Então, vamos lá, naquela situação, por exemplo, que o comprador ele recebeu os produtos e mercadorias e sem um motivo válido, sem um motivo legal válido, ele não aceitou. Se ele não aceitou, o que o nosso emitente vai fazer? Ele vai fazer o protesto, tá? Então, para que aconteça a cobrança nessa situação onde não tem o aceite do comprador, aí nesse caso aqui tem que acontecer o protesto primeiro. Já na situação que a gente viu acima, não. Se o comprador aceitou e ele não fez o pagamento, pode ir direto para a cobrança, tá? Então aqui, vamos lá. Já a duplicata não aceita, deve estar protestada, acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias e não ter sido recusada por motivos legais. Quais são esses motivos legais do recuso e do aceite? A gente viu aqui, né? Se tratando de mercadorias ou então se tratando aqui da prestação de serviço. Em relação à prescrição, tá? Que é o tempo aonde se pode ser cobrado esse título aqui. Ele é de 3 anos contra o sacado e seus avalistas, contados do vencimento. Tá? Então, do sacado é a empresa que deveria aceitar, a empresa ou a pessoa que deveria aceitar. É o devedor que deveria aceitar a duplicata. A prescrição ela conta de 1 ano contra os endossantes e seus avalistas, contados do protesto, tá? Então, se aconteceu a transferência via endosso, a prescrição aqui ela vai cair para 1 ano e aqui a gente vai contar do protesto, tá? Já quando não for em relação ao endossante, né? Quando for ao sacado original, é contado do vencimento e esse prazo é de 3 anos. E se por acaso possuir outros cobrigados que fizeram pagamento da duplicata, esse prazo é de 1 ano, contados do pagamento do título por algum desses cobrigados, tá? Cobrigados são pessoas que pagaram, que não são nem o avalista aqui e nem o sacado. E só para a gente complementar, a triplicata, então, para trazer essa definição, ela é a segunda via da duplicata, que ela é emitida em caso de perda ou extravio do documento. A lei ela permite, então, que o emitente faça a emissão de uma triplicata que vai valer nos mesmos termos da duplicata original. E a fatura?
A fatura, ela é o documento comercial emitido por um vendedor ao comprador, detalhando os produtos ou serviços fornecidos, suas quantidades e valores. Ela serve como um pedido de pagamento, sendo uma base para a emissão de duplicatas. A gente viu agora há pouco aqui na situação da emissão da duplicata que o vendedor ele pode então emitir a fatura e na sequência emitir a duplicata. A fatura ela vai trazer para nós então uma indicação do que está sendo vendido ou qual serviço está sendo prestado, tá? Então, um exemplo aqui de fatura de serviço, né, que vai trazer então quais os serviços que foram prestados, qual que foi o valor, qual que foi a quantidade, qual que foi o total. É essa discriminação do que foi feito, tá? E um detalhe é que enquanto a duplicata ela é um título de crédito, a fatura ela é um documento comercial que vai apenas detalhar a venda de bens ou serviços, incluindo aí os preços, condições de pagamento, mas ela não possui um caráter negociável, servindo apenas, esse é o ponto, tá? A fatura ela vai ser apenas para registro e controle das transações comerciais, porque ela vai trazer então aqui a indicação de tudo que foi vendido, tudo que foi prestado serviço, mas ela não é um título de crédito, tal como a duplicata. A duplicata ela permite então a transferência via endosso e representa essa dívida com o comprador. Pode ser negociada, pode ser descontada antes da data de vencimento, se assim o emitente o desejar, tá? Mas aí a gente tem algumas características aqui da fatura, tá? Vamos lá então. Aqui na fatura, a gente vai ter a identificação das partes, tá? Então, informações do vendedor, que é o emitente, e do comprador, o destinatário. Nome, endereço, número de identificação fiscal. A descrição dos produtos ou serviços, né? Aqueles que foram vendidos ou serviços prestados. O valor total, tal como a gente viu aqui, a soma dos valores individuais dos produtos e serviços, incluindo possíveis descontos e empréstimos, os impostos, que também aparecem aqui, né? ICMS, IPI, ISS, entre outros. Condições de pagamento, vai informar aqui qual que é a data de vencimento e as condições de pagamento, podendo incluir prazo, a forma de pagamento se vai ser à vista ou parcelado, juros por atraso. Número da fatura, tá? Vai ter a identificação única da fatura para controle e referência da fatura, tá? Inclusive, a gente viu que o número da fatura está presente na duplicata, tá? Então, aqui na duplicata, por exemplo, eu vou ter o número da fatura que acompanhou essa duplicata aqui. E a nota fiscal? Aqui eu tenho um documento fiscal obrigatório que registra a venda de produtos ou a prestação de serviço. A principal função da nota fiscal é formalizar a transação comercial, assegurando a arrecadação de tributos e permitindo um controle fiscal por parte do governo, tá? Então, a nota fiscal, né, de fiscal, ela tem relação a esse controle que o governo vai fazer no sentido de arrecadar os tributos por aquelas vendas, por aquelas prestações de serviços que aconteceram por uma determinada empresa. Então, a nota fiscal ela contém informações detalhadas sobre as partes envolvidas, os produtos ou serviços transacionados e os impostos incidentes. Apenas empresas que tenham CNPJ podem emitir notas fiscais. E um detalhe é que, como a gente viu, a nota fiscal ela é um documento fiscal obrigatório. Então, em regra, todas as empresas que tenham CNPJ devem emitir notas fiscais, porque vai ser dessa forma que o governo ele vai fazer o controle para saber se a empresa ela está pagando a quantidade correta de imposto. O detalhe é que a gente tem uma regra diferente aqui quando se trata do MEI, tá? Para os MEIs, então, para o microempreendedor individual, eu tenho o seguinte: venda para outras empresas, ou seja, quando o MEI ele faz uma venda para uma outra empresa, para uma pessoa jurídica. Nesse caso, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal de serviços eletrônicos quando prestar serviços ou vender para outras empresas, independentemente do porte da empresa compradora. Agora, se ele vender para uma pessoa física, o consumidor final, aqui ele vendeu MEI para a pessoa jurídica, aqui ele vendeu MEI para a pessoa física, o consumidor final. Aqui ele não é obrigado a emitir uma nota fiscal, tá? Ele não tem essa obrigatoriedade, a não ser que o consumidor solicite a emissão, conforme disposto no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, a princípio, vamos lá, para a gente entender. Todas as empresas com CNPJ, né, que tem o CNPJ, obviamente, CNPJ válido nesse sentido, tem que emitir notas fiscais quando venderem produtos, quando prestarem serviço. O MEI, a regra é diferente. Se ele prestar serviço
ou vender para uma pessoa física, consumidor final, ele não precisa, a não ser que a pessoa física solicite a nota. Aí ele vai ter a obrigatoriedade de emitir essa nota. Quando for para outra pessoa jurídica, aí não tem isso. Ele tem que emitir a nota fiscal, tá? Entre as características aqui, então, das notas fiscais, eu tenho a identificação também das partes envolvidas, informações aí sobre o vendedor, comprador, incluindo nome e endereço, a descrição detalhada dos produtos ou serviços, lista dos itens vendidos ou serviços prestados, informações fiscais, que é muito importante para o governo, né? Então, os impostos incidentes sobre a operação, data e local de emissão. Quando eu estiver falando de uma nota fiscal eletrônica, eu vou ter também a chave de acesso, tá? Que é um código único de 44 dígitos que permite a consulta e a validação dessa nota eletrônica no sistema da Secretaria da Fazenda, Cefaz. A natureza da operação, né, o tipo de operação realizada, como venda, transferência, devolução, exportação, entre outros. E a assinatura digital, né, de novo, quando eu estiver falando de uma nota fiscal eletrônica. Então, aqui vai ser utilizado um certificado digital para garantir a autenticidade e a integridade do documento eletrônico, assegurando que a nota fiscal não foi alterada após a emissão. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de tipos de notas fiscais, tá? Então, eu tenho a nota fiscal eletrônica, que substitui a nota fiscal em papel, utilizado aqui para registrar operações de circulação de mercadorias e serviços entre empresas, tá? Então, eu tenho a nota física e eu tenho a nota fiscal eletrônica que substitui essa física, tá? Porque ela é emitida de forma digital. E aí, como eu vi, tá? Eu tenho a chave de acesso quando eu estiver falando da nota fiscal eletrônica. Daí eu tenho aqui o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, o DANF, tá? Ele é uma representação gráfica simplificada da nota fiscal eletrônica e ele vai conter a chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal. Essa chave de acesso aí de código único de 44 dígitos que vai validar lá no sistema da Cefaz. Tenho a nota fiscal do consumidor também, que vai substituir o cupom fiscal em papel. Tem a nota fiscal de serviços eletrônicas, né, quando se tratar então da prestação de serviço. O conhecimento de transporte eletrônico, que vai registrar operações de transações de cargas, vai substituir documentos em papel utilizados anteriormente. O manifesto de documentos fiscais eletrônicos, o MDF-E, tá? Então vai integrar aqui diferentes documentos em uma única unidade de carga para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal. A nota fiscal de exportação, né, mais tranquila, essa daqui. Nota fiscal de devolução, essa daqui quando vai acontecer a emissão dela quando for para registrar a devolução de mercadorias ao fornecedor, por motivos como defeitos ou desistência da compra, e a nota fiscal complementar, emitida para ajustar valores ou informações de uma nota fiscal eletrônica previamente emitida, tá? Então vai trazer essa forma de ajuste. São alguns tipos aqui, os principais tipos de notas fiscais, tá? Mas existem mais. Esses aqui, de fato, são os principais, além da nota física, além da nota fiscal física também, que era o que a gente tinha em maior quantidade até alguns anos atrás.